Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de um órgão vital, o coração. Um órgão fascinante, sem dúvida. Exato. E a nossa base são fontes acadêmicas, sabe? Material como o que se usa em ciências morfofuncionais. A ideia é descomplicar um pouco esses mecanismos do coração. Isso. E tornar essa informação, que às vezes parece meio densa, em algo mais acessível, mais prático, né? Especialmente para quem está começando na área da saúde. Perfeito. Queremos entender como ele funciona, da célula até o desempenho geral. Ok, então, por onde começamos? A estrutura básica? Acho que sim. É fundamental entender que não são só conceitos isolados, sabe? É um sistema todo integrado. Precisamos conectar o micro, a bioquímica, com a função macro, que é bombear o sangue. Ótimo. Então, o básico do básico. O coração é uma bomba dupla. Certo. Isso. Um lado manda sangue para os pulmões, para pegar oxigênio, a circulação pulmonar. E o outro lado pega esse sangue, já oxigenado, e manda para o corpo todo, a circulação sistêmica. Exatamente. E ele nem é tão grande, né? Mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Isso. E por dentro, como ele é dividido? Temos 4 câmaras. Em cima, os 2 átrios que recebem o sangue. Direito e esquerdo. Isso. E embaixo, os 2 ventrículos, que são mais fortes para ejetar o sangue. E para garantir que o sangue vá na direção certa, tem as válvulas. Perfeito. As atrioventriculares, que ficam entre os átrios e os ventrículos, a mitral do lado esquerdo e a tricúspide do direito. Certo. E as semilunares na saída dos ventrículos. A aórtica na saída do ventrículo esquerdo para a aorta e a pulmonar na saída do direito para a artéria pulmonar. E tem a parede que divide os lados, o septo, e as camadas da parede do coração. Assim, de dentro para fora, o endocárdio, que reveste as câmaras, depois o miocárdio, que é o músculo mesmo, a parte mais grossa. Onde acontece a contração. Exato. E por fora, o epicárdio. Tudo isso envolto por uma bolsa, o pericárdio. Falando no miocárdio, esse músculo que trabalha sem parar. Como ele recebe oxigênio e nutrientes para ele mesmo? Boa pergunta. Através das artérias coronárias. Elas são os primeiros ramos que saem da aorta, logo no comecinho. Ah, interessante. E uma coisa curiosa. O fluxo de sangue nelas é maior durante a diástole, que é quando o coração relaxa, não na sístole, quando ele contrai. Faz sentido, né? O músculo está mais relaxado, menos comprimido. Justamente. As principais são a coronária direita e a esquerda. A esquerda logo se divide na descendente anterior, a DA, e na circunflexa. Elas irrigam todo o músculo. E esse fluxo se ajusta conforme a necessidade? Sim, bastante. O óxido nítrico, por exemplo, ajuda a dilatar essas artérias quando o coração precisa de mais oxigênio. Entendi. Agora vamos mais fundo ainda. Como são essas células desse músculo, os cardiomiócitos? Os cardiomiócitos, eles formam a maior parte do volume do miocárdio. São células musculares especializadas. E elas são conectadas umas nas outras, né? Isso é crucial. Elas são conectadas pelos discos intercalares. Nesses discos tem 2 coisas importantes. Os desmossomas. Que dão a força mecânica para não rasgar quando contrai. Exatamente. E as junções comunicantes, as gap junctions, são como túneis que deixam os íons passarem direto de uma célula para outra. E é isso que faz o coração contrair todo junto de forma sincronizada. Perfeito. Funciona como um sincício. O impulso elétrico passa rápido por todas as células e elas contraem quase ao mesmo tempo. E dentro da célula, qual a máquina que faz a contração? Aí a gente chega no sarcômero. É a unidade funcional da contração. Certo. Ele é feito de filamentos de proteína organizados. O filamento grosso, de miosina. A miosina tem uma cabeça que se liga e usa energia, né? ATP. Isso tem atividade ATPase. E tem o filamento fino, que é feito de actina, tropomiosina e o complexo troponina. Troponina. Essa é super importante na regulação, certo? Marcador de infarto também. Exatamente. O complexo troponina tem 3 partes. Lembra da dica CIT? CIT. C-I-T. Troponina C liga cálcio. Troponina I inibe a ligação da actina com a miosina quando está em repouso. E a troponina T liga o complexo todo na tropomiosina. Certo. C de cálcio, I de inibe,
T de liga na tropomiosina. Boa dica. Ajuda a fixar, né? Com certeza. Bom, temos a estrutura. Agora, como isso tudo é ativado? Parece que o cálcio é a estrela aqui. Totalmente. O cálcio, o K2+, é o centro de tudo no acoplamento excitação-contração. O processo começa com um impulso elétrico, o potencial de ação chegando na célula. Ok. Esse impulso abre canais de cálcio na membrana da célula, os canais tipo L. Aí entra um pouquinho de cálcio, de fora para dentro. Só um pouquinho. E isso já faz contrair. Não diretamente. Esse pouquinho de cálcio que entra é o gatilho. Ele vai lá dentro da célula e ativa outros canais, os receptores de rianodina, Que ficam onde? no retículo sarcoplasmático, o RS. É tipo um estoque de cálcio dentro da célula. Quando os receptores de rianodina são ativados, eles liberam um monte de cálcio desse estoque para o citoplasma. Ah, então é um efeito cascata. O cálcio que entra faz sair muito mais cálcio de dentro. Entendi. Cálcio induzido por cálcio. Exatamente essa é a ideia. E aí sim, esse monte de cálcio que saiu do RS vai se ligar aonde? Na troponina C. Perfeito. Quando o cálcio se liga na troponina C, ela muda de forma. E essa mudança puxa a tropomiosina, que estava bloqueando o sítio de ligação na actina. Então, sai da frente para a miosina poder se ligar. Isso. Com os sítios na actina livres, a cabeça da miosina se liga nela, formando a ponte cruzada. Aí a miosina usa a energia do ATP para puxar o filamento fino. Encurtando o sarcômero. Exato. Milhões de sarcômeros fazendo isso ao mesmo tempo, pronto, temos a contração muscular. Fantástico. Mas para relaxar e encher de novo para o próximo batimento, esse cálcio tem que sumir do citoplasma, né? Senão ficaria contraído. Precisa sair rápido. O relaxamento depende dessa remoção do cálcio. E quem faz o trabalho principal é uma bomba chamada cerca-2A, Cerca. Fica onde? na membrana do retículo sarcoplasmático. Ela usa energia, ATP, para bombear o cálcio de volta para dentro do estoque do RS. E tem regulação essa bomba? Tem. Existe uma proteína chamada fosfolamban. Quando ela não está fosforilada, ela meio que freia a cerca. Quando é fosforilada, ela libera a cerca para trabalhar mais rápido. Interessante. E tem outras formas de tirar o cálcio. Tem sim. Na membrana da célula mesmo, tem o trocador sódio-cálcio, o NCX. Ele joga um cálcio para fora em troca de 3 sódios que entram. Não gasta ATP diretamente. Troca um pelo outro. Isso. E ainda tem uma outra bomba de cálcio na membrana, a K2+ ATPase, que também joga cálcio para fora usando ATP. Mas a cerca é a principal para o relaxamento rápido. Falando em íons e bombas, isso me lembra dos digitálicos que você mencionou. Como eles aumentam a força mesmo? Ah, os digitálicos, como a digoxina, eles agem bloqueando a bomba de sódio-potássio na membrana da célula. Aquela que joga sódio para fora e potássio para dentro? Essa mesma. Se ela é bloqueada, o sódio começa a acumular dentro da célula. Certo. Com mais sódio dentro, o trocador sódio-cálcio, o NCX, que joga cálcio para fora, funciona menos, porque a diferença de sódio entre fora e dentro diminui. Ah, entendi. Se o trocador funciona menos, sobra mais cálcio dentro da célula. Exatamente. A cada batimento, fica um pouco mais de cálcio disponível no citoplasma, e mais cálcio. Significa mais ligação na troponina C, mais pontes cruzadas, mais força na contração. Fascinante. É um mecanismo bem elegante, né? Mostra como mexer num transporte iônico afeta diretamente a função. Com certeza. Mas o coração não bate sempre igual? Ele ajusta a força, a frequência. Como funciona essa regulação? Basicamente, tem 2 grandes tipos de regulação. A intrínseca, que é do próprio músculo. Tipo, ele mesmo se ajusta. Isso. E a extrínseca, que vem de fora, principalmente do sistema nervoso e de hormônios. Vamos começar pela intrínseca, o tal do mecanismo de Frank-Starling. Como ele funciona? Frank-Starling é fundamental. A ideia é: quanto mais o coração se enche de sangue antes de contrair, mais ele estica as fibras. A pré-carga, né? O volume no final da diástole. Exato, a pré-carga. E quanto maior esse estiramento inicial, dentro de um limite, mais forte vai ser a contração seguinte. Por quê? O que acontece no sarcômero? Parece que o estiramento aumenta a sensibilidade da troponina C ao cálcio.
Mesmo com a mesma quantidade de cálcio, formam-se mais pontes cruzadas. É como esticar um elástico. Quanto mais você puxa, mais forte ele volta. Entendi. Ajuste automático pela quantidade de sangue que chega. E tem outro efeito intrínseco, relacionado à frequência, né? O efeito Bowditch ou trap. Sim, o efeito escada ou trap. Se a frequência cardíaca aumenta de repente, o intervalo entre os batimentos diminui. Menos tempo para tirar o cálcio do citoplasma. Exatamente. A cerca e o NCX não conseguem remover todo o cálcio antes do próximo estímulo, então o cálcio vai se acumulando um pouquinho a cada batida. E esse cálcio acumulado aumenta a força das contrações seguintes. Isso. As contrações ficam progressivamente mais fortes até atingir um novo platô. É outro ajuste fino da força. Ok, esses são os ajustes de dentro. E a regulação que vem de fora? O sistema nervoso. Aí entra o sistema nervoso autônomo. O lado simpático é o nosso acelerador. Libera adrenalina, noradrenalina. Isso. Elas se ligam principalmente nos receptores beta-1 adrenérgicos, que tem muitos no coração. E o que acontece quando liga no receptor? Dispara uma cascata lá dentro. O receptor ativa uma proteína G, a GS, de estimulatória. Essa proteína G ativa uma enzima, a adenilciclase. Que produz... Nossa, uma cascata mesmo. E o que essa PKA faz no final das contas? A PKA é a maestra dessa resposta. Ela sai fosforilando um monte de alvos importantes. Fosforilar é adicionar um grupo fosfato, né? Muda a função da proteína. Exato. A PKA fosforila os canais de cálcio tipo L na membrana. Faz entrar mais cálcio. Sim. Fosforila também a fosfolambam. Ah, a que freia a cerca. Então, fosforilar, ela faz a cerca trabalhar mais rápido. Isso. Acelera a recaptação de cálcio para o RS. Isso ajuda o coração a relaxar mais rápido, o que é chamado de efeito lusitrópico positivo. Relaxamento mais rápido. Importante quando a frequência está alta. Fundamental. E a PK também pode fosforilar a troponina I, o que diminui um pouco a afinidade da troponina pelo cálcio, ajudando também no relaxamento mais rápido. Então, o efeito geral do simpático é... aumentar a entrada de cálcio, facilitar a liberação do RS e acelerar a remoção para o relaxamento. O resultado líquido principal é mais cálcio disponível para a contração, então, mais força. Efeito inotrópico positivo. Entendi. Mais força e relaxamento mais rápido. Prepara para bater mais forte e mais vezes. Isso tem muita aplicação clínica, imagino. Demais. Por exemplo, na isquemia, quando falta oxigênio. Cai o ATP. Exato. Cai ATP, acumula ácido lático, isso atrapalha as bombas, como a cerca, e diminui a sensibilidade da troponina ao cálcio. A força cai. E na hipertrofia? O coração cresce. No começo é para compensar uma sobrecarga, mas com o tempo, essa hipertrofia pode levar a mudanças na estrutura e na função das proteínas, e aí a contração pode falhar. Entender essas vias ajuda a gente a pensar nos tratamentos. Faz todo sentido. Agora pensando no desempenho geral do coração, no trabalho que ele faz, quais são os fatores principais que determinam isso? A gente costuma falar em 4 determinantes principais do desempenho do ventrículo: pré-carga, pós-carga, contratilidade e frequência cardíaca. Ok. Pré-carga a gente já viu, é o volume que estica o ventrículo no final da diástole, ligado ao retorno de sangue para o coração e ao Frank Starling. Isso. Pós-carga é a resistência que o ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue. Para o ventrículo esquerdo, a pressão na artéria aorta é o principal componente da pós-carga. Quanto maior a pressão arterial, mais difícil para o coração bombear. Exatamente. Contratilidade ou inotropismo é a força própria do músculo independente da pré- e pós-carga. É onde o sistema simpático e alguns remédios atuam. E a frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto. Sim, que afeta o tempo que o coração tem para encher e também a contratilidade pelo efeito Bowditch que a gente falou. E a forma do coração, o tamanho, influencia nisso tudo? Tem a lei de Laplace. Ah, sim. A lei de Laplace é importante. Ela diz que a tensão na parede do ventrículo depende da pressão dentro dele e do raio da câmara. Tensão é tipo
o esforço que a parede está fazendo. Exatamente. E a lei mostra que, para uma mesma pressão, se o raio do ventrículo aumenta, como num coração dilatado, A tensão na parede tem que ser maior. isso, o músculo tem que fazer mais força para gerar a mesma pressão. E isso consome mais oxigênio. É o conceito de estresse parietal, muito relevante na insuficiência cardíaca. Entendi. E tudo isso acontece num ciclo repetitivo, o ciclo cardíaco. Exato. Sístole, que é a contração, e diástole, o relaxamento. E cada uma tem suas fases, né? Sim, a sístole começa com a contração isovolumétrica. As válvulas de entrada e saída estão fechadas, o músculo contrai e a pressão dentro do ventrículo sobe muito, mas o volume não muda. Isovolumétrica, mesmo volume. Isso. Aí a pressão no ventrículo ultrapassa a da aorta ou pulmonar, a válvula semilunar abre e começa a ejeção. Primeiro rápida, depois mais lenta. E a diástole? Começa quando a pressão no ventrículo cai abaixo da aorta ou pulmonar. A válvula semilunar fecha, aí vem o relaxamento isovolumétrico, as duas válvulas fechadas de novo, o músculo relaxa, a pressão cai rápido, mas o volume ainda não mudou. Certo. Quando a pressão no ventrículo fica menor que a do átrio, a válvula atrioventricular, mitral ou tricúspide, abre e começa o enchimento. Primeiro rápido, depois mais lento, só pela diferença de pressão. E no finalzinho da diástole? Vem a contração atrial. O átrio dá uma empurradinha final de sangue para o ventrículo. Contribui com uns 15 a 20% do volume total que vai entrar. É mais importante quando a frequência cardíaca está alta e o tempo de enchimento passivo é menor. E o resultado desse ciclo todo, o volume de sangue que sai a cada minuto, é o débito cardíaco. Perfeito. Débito cardíaco, ou DC, é a frequência cardíaca, FC, vezes o volume sistólico, VS, que é o volume que o ventrículo ejeta a cada batida. E qual o valor normal, mais ou menos? Em repouso, num adulto, fica em torno de 5 litros por minuto. Por exemplo, uma frequência de 70 batimentos por minuto e um volume sistólico de 70 ml. Ok, mas para essa parte mecânica toda funcionar direitinho, precisa de um comando elétrico organizado, né? Fundamental. A eletricidade vem antes da mecânica. A maioria das células, 99%, são as contráteis que a gente falou. Mas 1% são células especiais, do sistema de condução. As que geram o próprio ritmo. Isso. Elas têm automaticidade. São autorrítmicas. O chefe desse sistema é o nó sinoatrial, ou NSA, que fica lá no átrio direito. O marca-passo natural. Exato. Ele dispara normalmente entre 60 e 100 vezes por minuto, em repouso, determinando a nossa frequência cardíaca. E se ele falhar? Tem um backup, o nó atrioventricular, o NAV, que fica entre os átrios e ventrículos. Pode assumir, mas num ritmo mais lento, uns 40 a 60 BPM. E se o NAV falhar também? Aí o sistema His-Purkinje, que distribui o impulso pelos ventrículos, pode gerar um ritmo de escape, mas bem lento, 20 a 40 BPM, só para emergência mesmo. Entendi a hierarquia. E como é o formato desse impulso elétrico, o potencial de ação, nas células que contraem? É diferente do potencial de ação de um neurônio, por exemplo. Ele tem um platô característico. Um platô, por quê? Começa com a fase 0, que é uma despolarização bem rápida pela entrada de sódio. Depois a fase 1, uma pequena repolarização inicial. Sai um pouco de potássio. Certo. Aí vem a fase 2, o platô. Nesse momento, canais de cálcio do tipo L se abrem e o cálcio entra na célula. Essa entrada de carga positiva meio que equilibra a saída de potássio, que continua. Por isso a voltagem fica estável, num platô. E para que serve esse platô? É crucial. Ele prolonga a duração do potencial de ação. Isso garante que a célula fique despolarizada por tempo suficiente para a contração mecânica acontecer e terminar antes que um novo estímulo elétrico possa chegar. Evita a tetania do músculo cardíaco. Ah, importante, senão o coração não conseguiria relaxar e encher. Exatamente. Depois do platô vem a fase 3, a repolarização final, onde a saída de potássio predomina e a célula volta para o potencial negativo. E a fase 4 é o potencial de repouso esperando o próximo estímulo. Voz autônomo, que a gente já falou do simpático e o parasimpático. O parasimpático, principalmente pelo nervo vago, é o nosso freio.
Ele libera acetilcolina, E onde ela age? principalmente no nó sinoatrial, para diminuir a frequência cardíaca. É o efeito cronotrópico negativo. E também no nó atrioventricular, para atrasar um pouco a passagem do impulso do átrio para o ventrículo. Efeito dromotrópico negativo. Ele diminui a força também. Nos ventrículos, o efeito na força é bem pequeno. A inervação parasimpática lá é menos significativa. Mas nos átrios ele pode sim diminuir a força da contração. E como a acetilcolina faz isso? Ela se liga em receptores muscarínicos, que ativam uma proteína G inibitória, a G. Isso faz duas coisas: diminui a produção de AMPC e abre canais de potássio. Resultado: a célula fica mais difícil de despolarizar e a frequência cai. Em repouso, é o tônus vagal que predomina. E o simpático, o acelerador, que a gente já viu que aumenta a força e frequência. Isso, o simpático libera noradrenalina nos nervos e a adrenalina que vem da glândula adrenal. Elas agem nos receptores beta-1. Ativa a proteína GS, aumenta a AMPC, ativa a PKA. Exato. E a PKA fosforila tudo aquilo que a gente falou. Resultado: cronotropismo positivo, aumenta a FC. Dromotropismo positivo, acelera a condução no nave e His-Purkinje. E inotropismo positivo, aumenta a força de contração atrial e ventricular. O coração bate mais rápido e mais forte. Essa via beta-adrenérgica é super importante para a resposta ao estresse, exercício. Mas ela pode se cansar. Ou tem algum controle para não exagerar? Tem sim. É um ponto crucial, especialmente em doenças como a insuficiência cardíaca. Se o coração fica exposto a muita adrenalina por muito tempo, O que acontece? os receptores beta podem ficar menos sensíveis. É a dessensibilização. Ou podem até diminuir em número na superfície da célula, o chamado downregulation. Como isso acontece? Existem enzimas, como a BRRK, quinase do receptor beta-adrenérgico, que fosforilam o próprio receptor quando ele está muito ativado. Isso atrai outras proteínas, as beta-arrestinas. E o que elas fazem? Elas se ligam no receptor fosforilado e impedem que ele continue ativando a proteína G, ou então promovem a internalização do receptor, tirando ele da membrana. É um jeito de proteger a célula da superestimulação. Ah, então é por isso que usar beta-bloqueador, que bloqueia esses receptores, pode ser bom na insuficiência cardíaca a longo prazo. Parece contraintuitivo. Exatamente. Parece, mas não é. Ao bloquear essa estimulação excessiva e crônica, o beta-bloqueador protege o coração dos efeitos ruins do excesso de catecolaminas e pode até permitir que o sistema se recupere um pouco. Talvez melhore a função da cerca, por exemplo. É a fisiologia explicando a terapia. Muito interessante. E claro, o sistema nervoso não age no vácuo. Ele recebe informações para ajustar tudo isso, né? Sim, tem os sensores. Os baroreceptores que ficam na aorta e nas carótidas detectam a pressão arterial. Para controlar pressão. Isso. E os quimiorreceptores que detectam níveis de oxigênio, gás carbônico e pH no sangue. Tudo isso manda informação para o cérebro ajustar a resposta simpática e parasimpática. Uau! É um sistema muito complexo e integrado. Para resumir, a gente pode falar daquelas 5 propriedades cardíacas fundamentais. Os tropismos. Capacidade de gerar o próprio ritmo, relacionado ao cronotropismo, frequência. Certo. 2. Condutibilidade. A capacidade de conduzir o estímulo elétrico. É o dromotropismo. Ok. 3. Excitabilidade. A capacidade de responder a um estímulo. É o batimotropismo. 4. Contratilidade. A força de contração. O inotropismo. E a quinta? 5. Distensibilidade ou relaxamento. A capacidade de relaxar e se encher. É o lusitropismo. Perfeito. Crono, dromo, bátimo, ino e luze. Cobre todas as funções básicas. E para finalizar a estrutura, tem a embalagem, o pericárdio. Qual a importância dele? O pericárdio é aquele saco que envolve o coração. Tem 2 camadas. Uma colada no coração, visceral ou epicárdio, e outra mais externa, fibrosa, parietal. Entre elas, tem um pouquinho de líquido, uns 50 ml, para lubrificar. E para que ele serve? Ajuda a manter o coração no lugar, no mediastino.
Funciona como uma barreira contra infecções que venham do pulmão ou de perto. E ele também tem um papel mecânico. Como assim? Ele limita um pouco a dilatação muito rápida do coração. Se o coração tentar aumentar de volume muito bruscamente, o pericárdio oferece uma resistência. Além disso, tem receptores lá que participam de reflexos, E quando ele se torna clinicamente importante? principalmente quando acumula líquido lá dentro muito rápido, por exemplo, num sangramento. Como o pericárdio não estica rápido, esse líquido comprime o coração. O tamponamento cardíaco. Exatamente. Comprime mais as câmaras direitas que têm pressão mais baixa. Isso dificulta o enchimento do coração e pode ser grave. Mas se o líquido acumular devagar? Aí o pericárdio tem tempo de ir se adaptando, se esticando, pode acumular litros de líquido ao longo de meses, sem causar tamponamento imediato, embora possa causar outros problemas a longo prazo. Entendi a diferença entre o agudo e o crônico para o pericárdio. Bom, acho que fizemos uma bela viagem, hein? Da estrutura básica, passando pelas células, o cálcio como protagonista da contração, A regulação fina pelo Frank Starling, pelo sistema nervoso. os determinantes do desempenho, o ciclo elétrico e mecânico, até a importância do pericárdio, fica muito claro como tudo se conecta. Sem dúvida. E essa integração é a chave. O sarcômero, o cálcio, as bombas, os receptores, a eletricidade, tudo trabalhando junto. Para quem está na área da saúde, entender esses mecanismos é fundamental para raciocinar sobre as doenças cardíacas. Para entender por que um paciente tem certos sintomas, como os remédios funcionam. Exatamente. Por que a isquemia causa dor e perda de função? Por que um beta-bloqueador ajuda na insuficiência cardíaca? Como interpretar um eletrocardiograma? É a base para construir o conhecimento clínico e até para pesquisa futura. E falando em futuro, com tudo isso que a gente viu sobre a complexa dança do cálcio, liberação, ligação, recaptação pela cerca, modulação pela PKA, fica aqui uma reflexão, né? Qual seria? Será que no futuro a gente vai ter terapias ainda mais específicas, que modulem, por exemplo, a sensibilidade da troponina ao cálcio de forma controlada? Ou que otimizem a função da cerca sem os efeitos colaterais de outras abordagens? Fica aí para a gente pensar e continuar estudando. É um campo sempre em evolução. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre a fisiologia cardíaca tenha ajudado a clarear e aprofundar esses conceitos. Foi um prazer. Igualmente. Obrigado pela atenção e até a próxima.